como vai você? Eu sou André Matos, esse é o Isso Entretenimento, um pouquinho de entretenimento e informação. Sextou, finalmente, sexta-feira, não muitas notícias essa semana, então vamos falar da discografia do Jet, que é uma das bandas mais legais do começo dos anos 2000, recebe um hate não merecido demais, too much, não lança um álbum mais de uma década, quase 2 décadas, mas vamos revisitar um pouquinho desta banda. Meu nome é André Matos e eu espero que você goste desse episódio, essa viagem no tempo. Jet! Jet! O primeiro álbum dessa banda australiana é o Get Born, de 2003. É um dos álbuns, sim, mais importantes daquela cena, aquele revival do começo dos anos 2000, aquele indie maravilhoso que me ensinou a gostar de música, que remetia muito aos anos 70. Um dos precursores dessa cena é o The White Stripes. Podemos colocar também o Strokes, toda aquela cena maravilhosa ali, um pouquinho indo pro The Hives, o The Vines, um monte de The, né? Todas as bandas começam com The antes. É incrível. E o Jet, por exemplo, eles são australianos e mesmo país do AC/DC. O interessante é que eles são um pouquinho diferentes dessa cena. Essa cena dos anos 2000, o próprio vocalista do Franz Ferdinand diz que não é uma cena porque não são bandas que se parecem, não eram bandas que saíam juntas. Muitas bandas nasceram ali na cena nova-iorquina, por exemplo, o Franz Ferdinand na Escócia, o próprio Jet na Austrália. Mas se tem alguma coisa que todos eles unem, são essa coisa glam também, muito inspirada no T-Rex, músicas direto ao ponto, esse rock enérgico, por exemplo, Are You Gonna Be My Girl, que é a segunda faixa do álbum, é um clássico total, assim, que muitas pessoas acusariam eles de ser One Hit Wonder se não fosse pela quarta faixa, Look What You Done, uma faixa melancólica, bem radiofônica, mas é um dos álbuns que é aquele art rock que eu diria, que lembra o começo do Television também, porque tem duas faixas aqui que foram singles, tipo Get Me Out of Here e Cold Hard Beach, por exemplo, são faixas direto ao ponto. Há faixas acústicas, algo que eles iriam desenvolver melhor no segundo álbum, mas é um dos álbuns que marcou ali o começo do século, como eu disse. O Guardian, por exemplo, detonou os caras. O nome do jornalista em específico, o indivíduo, se chama Dorian Lynskey. Disse que eles não seriam a próxima coisa, a novidade, nem se eles fossem a última banda do mundo. Porém, a Pitchfork já gostou mais, lembrou das influências deles e realmente o Get Born do Jet lembra muito os Stones na época do Bleed, Let It Bleed, né? Aquele álbum clássico deles dos anos 70 que foi a grande virada de chave, que já tinha começado ali no Satanic Majestic, né? Que foi o último álbum que o Brian Jones participou. Foi o álbum que eu citei dos Stones foi que os tornou a maior banda de rock do mundo e inspirou muito o Jet, a banda de Melbourne, australiana. É um álbum que envelheceu bem, é claro que você ouvindo em retrospecto é o retrato de uma época, mas é um rock bem trabalhado e o Get Born do Jet é um álbum que eu recomendo 100%. Shine On. O segundo álbum do Jet é o Shine On, de 30 de setembro de 2006, 3 anos após o disco de estreia. Era uma tarefa injusta, né? Tentar superar o primeiro álbum, que é muito bom. Esse segundo álbum teve 4 singles. O primeiro relembrava muito aquela vibe do primeiro álbum guitarrística, que é Put Your Money Where Your Mouth Is, Bring It On Back, por exemplo, Shine On, que é essa vibe acústica
que tem no lado B do primeiro álbum, mas que eu acredito que eles aperfeiçoaram nesse segundo, Rip It Up também. É um dos singles. E o álbum, por exemplo, tem boas faixas, é um álbum um pouquinho maior, tem 15 faixas. E amigo, ler crítica do Jet é tão interessante quanto tragicômica. Vou ler aqui um textinho bem rápido do Paulo McNee com a Nehemiah. O segundo álbum do Jet é vanguardista e técnico do melhor jeito de Oz. Brincadeirinha. Quando o Jet surgiu há 3 anos, eles eram um maravilhoso retrocesso, vestido de jeans. Os irmãos Sester eram Noah e Liam antipódatas, embora muito mais cativos de The Faces e AC/DC. E o seu álbum de estreia foi uma explosão brilhante e energizada, que com a ajuda de aparição de You're Gonna Be My Girl em comercial de iPod, os tornou estrelas internacionais. Agora, para seu segundo disco, há uma pergunta óbvia. Eles podem seguir um álbum que teve uma dívida tão grande com os outros, com algo que demonstra a essência deles? É uma pergunta que obviamente atormentou o Jet por cerca de 2 minutos, com uma típica falta de preocupação australiana com convenções cafonas como desenvolvimento ou progressão. Eles simplesmente fizeram outro álbum de rock and roll alegremente antiquado, imerso nos clássicos. Há muito dos Beatles, da era Rubber Soul, da Everly Brothers em Eleanor, e acima de tudo uma sombra enorme do Oasis. De fato, às vezes parece um aceno para o Oasis fazendo os Beatles, com o espírito rock and roll dos Gallagher tão aparente que se você fechasse os olhos se convenceria de que eram eles. Veja a faixa título, uma homenagem comovente ao pai dos Sesters, que morreu de câncer enquanto eles faziam a turnê Get Born. É essencialmente Stop Your Crying Your Heart Out. Mas por que se preocupar de onde veio quando é um clássico tão óbvio em espera? Então Shine não é um álbum que tenta reinventar a roda. Na verdade, mal dá um polimento. Mas se você curte o glorioso e velho rock and roll irregular, então você o considerará essencial. Paulo McNee. Fuck off. Não sei, cara. Eu acho que a crítica pegava muito no pé. Eu acho que o pessoal ainda vai olhar pro Jet em retrospecto e vai olhar tortura, né? Com um pouquinho mais de carinho. O Guardian também diz que ninguém vai comprar o Shinão esperando um brilhantismo intelectual, mais um rock de garagem. Meio sem inibição. Bom, triste olhar, porque é um álbum bom, não é? Eu prefiro mais o seguinte, o Chaka Rock, mas o Shine On foi sim um bom segundo álbum. As músicas ao vivo funcionam melhor, eu acho, do que em estúdio. E é isso, vamos pro terceiro álbum logo aqui. Cara, fazer review do Jet é meio que uma tortura, né? Chaka Rock é o terceiro álbum de estúdio da banda australiana, de 21 de agosto de 2009. Eu gosto desse álbum mais do que o segundo, a vibe guitarrística voltou. É um álbum um pouquinho menor, o que pra mim foi um bônus. Os 3 singles são bons, o principal é She's a Genius, Black Hearts on Fire e 17. O álbum, a segunda faixa eu acho bem legal também, Beat on Repeat. É um álbum pra cima, não tem assim, singles tão legais como no primeiro álbum, mas é um álbum consistente. Time Like This traz uma sequência de acordes muito legais. O Walk ainda assim traz aquele espírito do começo do século. As duas últimas faixas, a Star the Show, por exemplo, que é a penúltima faixa, é uma vibe mais sensível. Eu acho um álbum legal. Agora vamos ler as críticas, então. Vamos passar por essa sessão de tortura. E que realmente é constante. E eles dizem, claro, a barragem constante de riffs serrilhados e uivos tempestuosos se torna um pouco tedioso no meio do caminho, que eu concordo. Mas é inócuo em vez de ofensivo. Não há beleza, equilíbrio ou imaginações reais da música do Jet, mas ela preenche uma lacuna de uma forma estranha e triste. Bom, é um álbum que bastante gente ignorou e que eu acho melhor que o segundo.
é um bom disco de guitarra. Eles sabem fazer uma boa música com guitarra. Eu acho que o Jet vai ser lembrado com mais carinho. Na Inglaterra, por exemplo, na Austrália, eles enchem teatros e casas de show, eles têm um pouco do reconhecimento que eles merecem. Obrigado por estar comigo. Sextou e espero que semana que vem voltemos com mais notícias interessantes, importantes, relevantes do mundo da música e séries.